E se você treina e faz dieta e não consegue perder peso, a balança, a desgraça da balança não baixa de jeito nenhum, esse vídeo aqui é para você. No final desse vídeo você vai ter algumas ideias do que pode estar acontecendo com você e como você pode reverter cada problema que eu citar aqui nesse vídeo. Se você não me conhece, eu sou o Dani, nutricionista e treinador há mais de 10 anos. É um prazer estar compartilhando conteúdo contigo aqui. Eu fiz alguns bullet points aqui do meu lado, tá? Então quando eu estiver olhando para o ladinho aqui, é só para pegar o bullet point e fazer uma linha de raciocínio na nossa conversa. E eu gostaria de começar esse vídeo falando mais de uma parte mais comportamental e psicológica, que eu acho que é muito importante. As pessoas, elas perecem de não conseguir ter um bom resultado porque elas não têm uma boa cabeça. E como eu sempre falo aqui, você já é um assinante assíduo aí do nosso canal, sempre quando a gente envolve esporte, seja um fisiculturismo, seja uma travessia em águas abertas, os atletas, eles perdem principalmente para a cabeça. Um atleta pode se esforçar o máximo possível e ficar em último, mas ele vai ficar feliz porque ele deu o melhor dele. Agora ele pode ir para um campeonato, ele pode ganhar em primeiro lugar, e só que se ele tem o sentimento que ele não deu o seu melhor, ele não vai ficar feliz. Eu sei porque esses troféus são meus, além de outros e tal, muito tempo como atleta. Então o que eu gostaria de começar nesse vídeo te falando, se você não tem um bom psicológico, você não vai conseguir perder peso. E tudo começa quando eu sempre falo para vocês, né, que mudar a sua mentalidade antes de mudar o seu corpo. Tem uma linha de raciocínio que é mais ou menos assim: se você muda o seu pensamento, você muda seu sentimento, que muda o seu comportamento. Vou te dar um exemplo nesse atual momento. Eu acabei de terminar uma consulta com um rapaz, ele tem ali seus 32 anos, já perdeu mais de 15 quilos na nossa consultoria, e eu estava falando para ele, falei, cara, agora vai vir as festas de final de ano, mas eu não consigo mais chutar o balde. E ele também, né? Esse foi o assunto dos dois. Por quê? Porque nós temos hoje uma coisa chamada consciência nutricional. Então, pode ser por eu estar aqui todos os dias, de segunda a sexta-feira, conversando com você, falando com você, propagando informação sobre a própria nutrição e o treinamento, que isso me dá um certo bloqueio de furar a dieta depois. Mas achei interessante que ele, por ser paciente, sente a mesma coisa. Por quê? Porque ele já perdeu seus 15 quilos. E o maior medo de uma pessoa que perde peso é ter o reganho. Então ele fala, olha Dani, eu gosto muito de uma comida em específico. No caso, ele falou do brownie. Eu gosto muito do brownie, mas se eu for comer, eu sei que eu vou comer até acabar, vou comer a forma inteira lá, mas eu vou usar aquilo como uma refeição livre a cada 15, 20 dias, né? Então tem que mudar a sua cabecinha e tem que aceitar também que o processo tem altos e baixos, minha filha. Não tem. Se eu fosse mostrar aqui, se eu tivesse com o meu computador associado à câmera, eu iria te mostrar, mas a grande maioria das pessoas nunca tem uma perda de peso assim, ó, linear, uma queda direta. Não. Ela perde um pouco, ela ganha um pouquinho, aí ela perde, ela ganha um pouquinho, aí ela perde, ela ganha um pouquinho. Todo mundo é assim. Só que durante esse período você pode estar ganhando massa muscular, você pode estar perdendo gordura, e aí às vezes a gente puxa um pouquinho mais na dieta e perde um pouquinho de tecido magro, que massa magra pode ser qualquer coisa que não é gordura, principalmente questão de retenção de líquido. Grandes quedas que eu vi no peso normalmente vai massa magra. Mas você vai olhar para a pessoa e a pessoa está mais disposta, com mais energia e tal. Isso quer dizer que seja massa muscular? Não, isso quer dizer que é uma retenção ali. Quer ver um exemplo? A mulher vem numa avaliação física no período de menstruação ali, na sua TPM, aí, pô, massa magra e tal, tá inchada. Aí na outra avaliação, ela perdeu gordura e massa magra. Por vezes é aquela retenção oriunda do processo da TPM. Interessante, né? E você precisa, ó, isso é importante, você precisa acreditar em você. Eu sei que por vezes você já tentou várias vezes, que você nesse vídeo já está fazendo dieta, já está treinando, mas a perda de peso não está acontecendo, você precisa acreditar no processo. Por mais que
você esteja triste que não esteja vendo a balança baixar, pensa comigo, se você desistir não vai adiantar nada, não vai acelerar o processo, pelo contrário, você vai reganhar peso e nós só damos valor para o que nós somos hoje quando nós perdemos. Isso é de fato, assim, eu vejo várias pessoas acontecendo isso. Aí ela vai lá, reganha o peso ou ganha um peso e fala, pô, tava bem e não vi, né? Em algumas fases de preparação no fisiculturismo, é uma cobrança muito forte, né? Uma cobrança sempre braba assim e tal, e a gente nunca tá satisfeito com o físico. Aí geralmente quando acaba o campeonato, eu olho para trás, aí eu olho as fotos e falo, cara, eu tava bem e não via, né? Mas então você precisa ter essa questão da confiança. Sempre quando a gente vai pensar numa competição, quando a gente vai pensar em fazer algo que nos desafie, a primeira coisa que vem é essa confiança. Eu entendo que muitas pessoas têm chorado por ansiedade. E a ansiedade nada mais é do que um medo. É o medo de não dar conta, é o medo de não dar certo, é o medo de ser insuficiente. Mas de fato, quando nós trocamos esse medo por curiosidade, nós damos o próximo passo. Então, pô, não estou perdendo peso. Vou ficar com medo de não conseguir minha vizinha me julgar. Não. Vamos ser curiosos e vamos tentar entender o que está acontecendo. Afinal, é por isso que você está aqui nesse vídeo, né? E seja feliz com o processo, não só com o resultado. Eu sempre falo isso para os meus pacientes, seja de consultoria online ou presencial aqui da minha cidade, né? Tem horas que você coloca um resultado muito alto. Mano, eu quero isso aqui, ó. Eu quero. Teve uma vez, gente, que a paciente chegou, uma moça, não me conhecia, né? Aí ela falou: ah, vim aqui porque eu queria perder entre 20 ou até mesmo 25 quilos. Aí eu pensei alto, cara. Eu falei assim: você quer cortar a perna direita ou a esquerda, né? E aí ficou um climão na sala, enfim, olha só, até hoje ela nunca mais voltou, né? Por que será? Mas é porque as pessoas não fazem ideia do objetivo que elas querem. Perder 20, 25, 30 quilos não é fácil e demanda de tempo. E quando você passa essa régua alta, é a frustração que está acontecendo hoje nas redes sociais. Ah, minha amiga tomou Monjaro e perdeu 10 quilos em um mês, perdeu 10 quilos numa semana e você não. E a pessoa já fica ansiosa quando começa a tomar o hormônio, no caso é um hormônio, né, um GLP-1, no caso começa a tomar o peptídeo ali, e, pô, será que tô perdendo? Será que não tô perdendo? Aí fica, calma, gente, calma, calma. Você coloca a régua muito alta e você está no caminho processo. Só que como é tão alto o teu objetivo, você desiste de todo o processo e regride. Enfim, não vai dar boa. Mudar a vida, né? Principalmente nós vamos falar daqui a pouquinho sobre o ambiente obesogênico. E isso envolve também, cara, até interessante, o ambiente obesogênico é aquele estado que você está com várias pessoas, que todo o seu social envolve comida e sedentarismo. Ficou feliz? Comida. Ficou triste? Comida. Foi promovido no trabalho? Comida. Foi mandado embora? Comida. Achou um namorado novo? Comida. Separou? Comida. E vai ficar solteira e gordinha agora, porque uma coisa tem nada a ver com a outra. Mas eu entendo que isso é mais comum do que vocês imaginam, né? E aí eu separei então agora alguns erros que de fato podem travar o seu organismo, travar o seu corpo. Então, por exemplo, a primeira delas, se você já está fazendo dieta há bastante tempo e mesmo assim teu peso não está baixando, possivelmente você está com uma dieta muito restrita. Quando você está com uma dieta muito restrita, você acaba cortando alguns fatores nutricionais, o seu corpo também entra num estado de alerta, fazendo com que ele bloqueie o emagrecimento por um ato de sobrevivência, principalmente se você já teve uma queda no peso. Porque quando você está com sobrepeso, quando você está com obesidade, automaticamente você cortou um pouquinho de comida, começou a se mexer, o peso ele cai. Beleza. Só que ele perde 4, 5 quilos ali na semana, que pode acontecer. Aí a pessoa, o que ela faz? O próprio organismo cria esse ambiente de bloquear a perda de peso. E é mais comum do que vocês imaginam. Geralmente aquela pessoa que fala assim para você,
eu como pouco, mas eu não emagreço? Provavelmente pode ser por isso, ou ela acha que come pouco, mas ela pode comer pouco alimento, mas alimentos com alta densidade calórica, que culmina em excesso calórico e ela de fato não consegue emagrecer. E o principal problema que eu vejo é o final de semana. As pessoas confundem a liberdade do final de semana com a libertinagem. E tudo já começa... Quer um cafezinho? E tudo já começa quando a pessoa acorda mais tarde num sábado ou chega sexta-feira, nossa, a semana foi difícil, por isso vou comer, vou começar a fazer refeição livre, aí acorda sábado mais tarde, tem que limpar a casa, almoça mais tarde, chega em casa à noite, já come uma pizza, aí come no café da manhã de domingo a pizza que sobrou, daí vai mais tarde, já come aquele churrascão com maionese, aí na janta come isso, na segunda-feira não se programou, come um pão de queijo, e percebe, cara, eu comi pouco, mas se você comeu, se o teu final de semana é assim, tá aqui teu problema, tá aqui teu problema. Se você faz dieta, se você treina, não vê o peso na balança, baixar, mas você se identificou com esse final de semana que eu recitei aqui, tá aí o seu grande problema. Final de semana ele é milagroso. As pessoas que seguem a dieta no final de semana, elas tendem a ter mais resultado com toda certeza. Com toda certeza. Principalmente se você é mulher. Porque a mulher, ela já tem uma taxa metabólica muito mais baixa do que a do homem. Então é muito mais fácil ela exceder as calorias e extravasar a tal ponto de anular o déficit calórico semanal do que o homem de fato, né? E aumento de taxa calórica e tal, aumento calórico bruto, final de semana tudo isso daqui, refeição livre consciente, por isso que eu deixei anotado aqui. Faça a refeição livre de forma consciente, não é um evento, meu Deus, preciso comer, não. Né? Até deixei uma frase aqui, ó, comer para viver e não viver para comer, para você reduzir de fato os impulsos e tenha esse ajuste no seu controle comportamental alimentar, no seu comportamento alimentar. E é difícil, cara. Quer ver um exemplo? Aconteceu nessas últimas 2 semanas. Uma semana aconteceu uma coisa, na outra semana aconteceu outra. Na primeira, eu tinha um atleta que ia competir. E eu percebi que naquela semana eu estava mais estressado, estava mais irritado, qualquer coisa meio que me tirava, estava com o pavio meio curto, principalmente com o meu piazinho, né? Meu filho, minha esposa também, eu estava meio ríspido, eu estava meio estranho. E aí domingo o atleta compete, era uma competição importante, domingo o atleta compete, e aí o que acontece? Parece que saiu aquele peso assim, mas acabou. Boa, já descobri uma coisa. Aí o segundo ponto, né? Nesse final de semana, nesse domingo passado, eu apresentei um teatro lá na igreja. E, cara, a semana inteira eu tava que parecia que eu comia e a fome não passava e eu ficava achando coisa para fazer, vinha criar conteúdo aqui, eu achava coisa para eu fazer. E aí, beleza, apresentei o teatro, essa fome passou. Ou seja, olha só como que esse ajuste no comportamento alimentar, essa consciência nutricional e principalmente a consciência do se conhecer, o autoconhecimento, ele é libertador. Você se conhece, você vê um resultado imenso. Tem a minha terapeuta, que ela é psicanalista, e o resultado dela tem me impressionado muito. Ela também agora se tornou minha paciente, já está comigo aqui uns 5, 6 meses como paciente, e eu conheci ela, né, mais cheinha, percentual de gordura alto. Recentemente ela, cara, o percentual de gordura dela baixando muito, resultado muito legal, consistente na dieta, consistente no treinamento, aprendendo a viver em sociedade mesmo estando em dieta. E eu perguntei para ela, vou até recitar o nome dela aqui, é Renata, eu falo, Rê, e aí, o que você julga como de fato seja a chave que mudou para você conseguir ter essa perda de peso? Ela falou, Dani, de fato a consciência nutricional e saber que
tudo isso daqui que a gente conversou, não fazer um evento, pô, vai comer, ela conseguia se controlar, eu achei isso sensacional. Às vezes, se você não está conseguindo perder peso, mesmo fazendo dieta, mesmo treinando, possivelmente você está se emocionando na hora da refeição livre, né? E cuidado com calorias ocultas, né? Quando você pega e vai pensar assim, vou colocar um molho no macarrão, vou fazer essa carne com um pouquinho mais de gordura, vai fazer um molho da carne, vai passar um molho, bastante molho, né? Um molho na tua salada. Tudo isso pode acrescentar calorias e você nem imagina, e por isso você não esteja emagrecendo, não esteja perdendo peso. Por exemplo, o próprio suco, né? A pessoa vai lá e faz um suco natural, espremeu um limãozinho na água, mas colocou açúcar. Ou às vezes a pessoa vai lá e toma um suco de caixinha lá, achando que é saudável, mas tem muita glicose. Mas por mais que seja só o suco de laranja pasteurizado, ele pode estar extremamente concentrado. Então um copo de suco tem 24 gramas de carboidrato, é uma média assim, 20 gramas. Mais ou menos isso dá 100 gramas de arroz, por exemplo. E eu prefiro que você mastigue, que passe pelo seu trato digestivo, que aumente, que faça, que diminua, né, o tempo de esvaziamento gástrico para te manter saciado, que pare no seu intestino, que te traga benefício, do que você simplesmente beber aquelas calorias, né? E já que a gente já começou falando de alimentação, aí nós temos outro ponto, né, que a pessoa pode estar errando, que é o timing das suas refeições, né? Por exemplo, eu sempre gosto de recitar isso aqui. A grande maioria das pessoas não consegue perder peso por um descontrole emocional. Então, eu lembro que quando eu trabalhava com bariátricos, trabalhava numa clínica de bariátrica e tal, a gente sempre tinha que deixar isso reforçado para ele. Pô, primeiro de tudo, calma na hora de comer. Tá comendo e não tá sentindo gosto? Opa, calma, pare e presta atenção. Tá comendo, tá assistindo, tá... Você vai dar uma garfada, vai dar uma colherada, vai colocar a mão embaixo da perna, vai mastigar lá 30 e tantas vezes, aí você vai dar a segunda. Tudo isso para aumentar a percepção de saciedade. E também outra coisa que eu sempre gostava de falar é a ordem dos alimentos que você vai comer. Começa pela proteína, vem pelos vegetais, aí chega no carboidrato, né? E proteína, gordura boa e vegetais. Gordura boa é muito importante porque além dela trazer compostos bioativos que ajudam a te desinflamar, diminuir o estresse oxidativo, é interessante porque ele também te ajuda nessa questão da percepção da saciedade. Sempre tenha uma dieta variada e colorida. Se você chegou até aqui, por favor, comente isso. Mostra para mim que você está entendendo o que eu estou falando. A melhor dieta é aquela que você desembala menos e descasca mais. Ponto. Não adianta ter a melhor dieta do mundo na gaveta e não fazer. Eu prefiro que você tenha uma dieta mais básica, entre aspas, com alimentos naturais, com alimentos que você encontra na feira, mas que você consiga seguir, do que a melhor dieta na gaveta. Portanto, se você chegou até aqui, né, já comenta ali, descasque mais e desembale menos, né? Desembale menos e descasque mais. Esse é o principal conteúdo. Agora, claro, pô, Dani, eu gostaria de ter um acompanhamento na dieta, no treinamento, um acompanhamento semanal. Aí eu te convido a fazer parte da minha consultoria online, que é o Afina Mais. Nele eu te ajudo a afinar a cintura, eliminar a gordurinha das costas. É um acompanhamento bem legal, né? Então, vou deixar aqui o link na descrição, clica no primeiro link ali e você já vai falar direto com a minha assistente lá no WhatsApp. E olha só, se você está com dificuldade nessa perda de peso, ainda não acabou, tem bastante coisa aqui, calma, calma. Respira e vamos lá. Jantarzinho leve e estratégico. Mas quando eu falo leve, não necessariamente que você tem que cortar o arroz, feijão e a carne da noite. Porque muitas pessoas gostam de fazer essa refeição e outras não. Então não tem problema nenhum. Primeiro, você vai pegar, se você gosta de comer janta, só tem que calcular a quantidade que é viável para você. Desde que você não tenha gastrite, esofagite, refluxo, né? Porque daí tem que calcular também o tempo entre você comer e ir descansar.
Mas eu gosto muito desse tipo de refeição porque eu acredito que mata mais a sua fome, que te traz mais saciedade, que você de fato fica plena e satisfeita com aquela refeição. Bem, não gosto de jantar, uma Rap10, tapioca, o próprio frango, pãozinho com ovo, são excelentes opções que tem ali gordura boa, proteína boa, carboidrato bom. É sucesso, é sucesso. E se você não é a favor do pão, olha, nem vou te falar nada. Pão não engorda. Desde que você coma ele de forma correta e não tenha intolerância, uma alergia ao glúten, né? E também onde a maioria das pessoas erram, já que você está fazendo dieta, treina e não está perdendo peso, é com a questão do treinamento. Intervalo muito longo, as cargas são leves demais, treinos aleatórios. O que eu mais pego é isso. Eu sempre peço para a pessoa, quando ela entra na minha consultoria online, ela preenche uma anamnese, que é uma anamnese completinha, de ponta a ponta sobre a pessoa, desde a unha, o cabelo, o treino, a dieta, tudo. E aí ela vai lá e ela descreve o treino dela e normalmente o treino tá completamente errado, faz treinos aleatórios. Tem um princípio que eu sempre falo, que é você treinar por prioridade. Então você precisa emagrecer. Bem, não vou fazer você fazer treinos com cargas altas, mas eu vou moldar esse treino para que você otimize o seu gasto calórico mesmo fazendo musculação. Por isso que eu sempre falo para vocês que, para mim, o melhor caminho que você tem para perder peso é através da musculação, porque além de tudo te ajuda metabolicamente falando. É o único caminho? Não, mas de fato, para mim, é o melhor, né? Falta de progressão no treino, execução inadequada. As pessoas que moldam e mudam o seu treino tendem a ter mais resultado, com toda certeza. E agora, algumas dicas básicas que essa daqui pode estar faltando para você. Por exemplo, a pessoa não dorme bem. O que mais tem são pessoas que não conseguem dormir bem. Eu mesmo fui aprender a dormir agora, já sempre tive problema, não necessariamente com insônia, mas aquele sono leve, não sei se com você é assim também. Se for, até deixa aqui nos comentários. Qualquer coisa me acordava, passava uma pessoa lá na rua, me acordava e tal. E aí, quando você tem uma noite mal dormida, já é o suficiente para desregular a insulina, desregular a leptina, que é o hormônio da saciedade, desregular a grelina, que é o hormônio da fome. Teu corpo não entende muito bem o que é cansaço, o que é fome, ele só vai pedir para você coma mais. E aí você acaba comendo, né? E aí, agora vem o ponto principal. Se tudo isso daqui que eu te falei tá certinho, aí a gente entra para questões médicas. Uma tireoide pode estar desregulada, desequilíbrios hormonais. Se você já estiver ali na menopausa, é um problema também, porque a gente tem muita flutuação de progesterona, flutuação de estrogênio, e tudo isso impacta diretamente no metabolismo e também na queima de gordura, na perda de peso num contexto em geral. Mas não existe uma idade para o emagrecimento. Ah, Dani, eu tô aqui naquele ano que está passando para a menopausa, na pré-menopausa ali, dá para perder peso, mas você vai ter que se esforçar mais com toda certeza. E se fez sentido para você, se você chegou até aqui, por favor, já curte esse vídeo, se inscreve nesse canal e te recomendo assistir esse vídeo aqui, que com certeza ele faz sentido para você. Clica aqui e eu te vejo lá em poucos segundos. Tchau!